Beleza. Nós estamos gravando. Boa noite novamente. Bom, então hoje, continuando, né, o nosso conteúdo específico da disciplina, né? Semana passada a gente falou dos três fases, né, três estados da matéria, numa linguagem mais objetiva, e entendemos, né, um pouco das propriedades. Então, por que é que elas estão organizadas daquela forma, o que influencia naquele tipo de organização. Como eu falei para vocês, né, nem sempre é tão direto, né, a conclusão é tão direta a conclusão, mas às vezes a gente consegue inferir algumas coisas a partir, né, de alguns tipos de interação. Então a gente falou ali das principais forças intermoleculares, né? Falamos das questões de polo, das especificidades de polo de ligações de hidrogênio, falamos das interações do tipo London, que são as mais fracas, e aí comparamos tudo isso com as interações possíveis pelos íons, né? Então, íon de polo ou íon-íon, e aí soubemos que íon-íon é uma ligação química, né? Como vocês já viram. Então, boa noite, boa noite. Íon-íon é uma ligação tipo iônica, e aí outros tipos de ligação, mas o mais forte, né? Seria a estrutura íon-íon. Olá, olá, boa noite, quem está chegando. Para todos. Tudo bem? E aí, nesse sentido, né, a gente separou, digamos, as três fases da matéria, a partir aí dos tipos de interação, da quantidade de interações, das substâncias que as compõem, né? E, claro, dentro aí de uma linearidade das temperaturas que estão associadas. E aí, tem um tópico na disciplina de vocês, que é propriedade dos gases, que é o que a gente vai ver hoje. Aí vocês podem estranhar se vocês já viram em outra disciplina ou se assistiram em outro semestre comigo ou com outro professor, enfim, que esse tópico ele não é necessariamente agora, né, abordado. Então, ele não tem uma ordem específica, ele não precisa ser necessariamente depois das estados da matéria. Tá? Eu, inclusive, já abordei ele lá no final da disciplina, tá? Como um tópico à parte. Depende muito, né? Ele não é um tópico necessariamente alocado aqui, porque, como eu comentei com vocês, por ser química geral, todos esses fundamentos vocês vão ver depois nas disciplinas específicas, físico-química, química inorgânica, né? Vocês vão trabalhar aí com cinética, vocês vão trabalhar com gases, vocês vão trabalhar com termodinâmica, com termoquímica. Então, são princípios, né? E aí, princípios de gases, eles vão trabalhar para nós algumas propriedades de gases gerais, no sentido de ideais, e a gente vai diferenciar isso hoje, e de gases reais, a gente vai começar a falar sobre, né, mas não vamos entrar tanto no mérito, tá? Então, hoje a gente começa especificamente a falar dos gases, para depois a gente falar na próxima aula sobre soluções, né? E aí vai envolver todas as substâncias sólidas e líquidas em fase líquida, então nós vamos falar em soluções majoritariamente aquosas, né? Então, em água, e aí depois a gente entra nos comportamentos dessas soluções em vários tipos de estudos, tá? Pessoal, como eu sempre falo, se vocês tiverem dúvidas das outras aulas, por favor, fiquem à vontade para trazer. Se vocês tiverem dúvidas, né, durante a aula, interrompam, né, aproveitem aí que a gente tem esse momento síncrono. E se for fora da aula, mandem por e-mail, né, ou fiquem à vontade aí para esperar outra aula, mas eu acho que é mais produtivo mandar por e-mail, porque daí vocês já tiram as dúvidas em tempo real, tá bom? Bom, vamos lá então. Quando a gente fala de gases, a primeira coisa que a gente vai ter que lembrar é gases são gases, ou seja, são substâncias que estão em estado gasoso, em fase gasosa, porque naquela determinada temperatura, vou deixar o meu pointer aqui, porque eu tô sem, deixa eu ver aqui, vou fazer um risco maluco aqui, e eu fiquei sem pointer hoje. E, ó, não dá para riscar hoje? Deixa eu descubro aqui. Já resolvemos.
Sabe a história do reiniciar modem, né? Então, nada como reiniciar as coisas, elas voltam a funcionar. Bom, o que a gente tem? Primeira coisa, para falar dos gases, a gente vai ter que estabelecer uma temperatura. Existe um termo muito usual nos livros, mas que ele não é um termo científico, tá? Ele é um termo, um jargão conhecido. Temperatura ambiente. Não existe, né, temperatura ambiente. Pode estar 40 graus Celsius, pode estar 0 graus Celsius. Você pode morar num lugar que faz essa temperatura aí por vários dias, então é uma temperatura ambiente, tá? Então não existe esse termo temperatura ambiente. O que a gente vai usar é um valor. Então eu coloquei aqui para vocês que, em média, né, quando se fala em temperatura ambiente, se considera 20, 25 graus Celsius, principalmente 25, tá? Então a gente está falando de algo aí em torno de 25 graus Celsius. E quais são os gases a essa temperatura? Então tem várias substâncias que são gasosas a essa temperatura. Os clássicos, né? Monóxido e dióxido de carbono, metano, propano, eteno, os óxidos de nitrogênio, né, que aí alguns deles são poluentes, outros não, e outros óxidos, né, que a gente costuma ouvir falar, como, por exemplo, o óxido de dióxido de enxofre, né. Esses compostos de enxofre, eles têm cheiro bastante irritante, né, um cheiro característico. Aí vocês vão falar, o que é o cheiro? O cheiro nada mais é do que uma molécula em fase gasosa, ou seja, uma molécula desprendida ali, que está nos nossos sensores olfativos e passa para o cérebro uma informação referente àquela substância, né? Então, se não tiver nada gasoso, nada passível de estar em fase gasosa naquela substância, você não vai ter cheiro, você não vai sentir cheiro, né? Então, essas substâncias aqui são as que possibilitariam sentir cheiro, mas a gente não pode esquecer, nem tudo é detectado como tendo um odor específico, né? Então, por exemplo, se a gente falar aqui de compostos de enxofre, ó, o dióxido de enxofre, o sulfeto de hidrogênio, né, que é o ácido sulfídrico, são fedidos mesmo, né? Então aqui ó, tem um odor irritante, possui cheiro de ovo podre, então são bem desagradáveis. Agora, se você falar dos monóxidos de carbono e dióxido de carbono, ambos são inodoros, né? Então não são, não dão cheiro, não tem cheiro, né? Não estimulam o nosso sensor olfativo. Aí vocês vão falar, e a diferença deles principal qual é? Bom, a principal diferença é a questão da toxicidade, né? Os dois, ambos são tóxicos, né? Mas a toxicidade do monóxido de carbono é muito maior. O dióxido de carbono ele é poluente, mas o monóxido de carbono é fatal, né? Então muita gente aí que já, por exemplo, sofreu, teve morte por inalação de monóxido de carbono por queimas, né? Assim, aquelas queimas constantes e é um gás, né, que não tem cheiro, que não se percebe. Então é muito comum, né, de ter essas situações com o pessoal que usa fogo aí para fazer aquecimento, né, que usa tem veículos com escapamento desregulado, né? Isso é muito comum. O metano, né, é o gás aí que vem da decomposição, principalmente de material orgânico, né? Então, desde material, dejetos de animais, até material que vem dos aterros sanitários, né? Então, a gente tem bastante fonte de metano. Os óxidos, por exemplo, óxido nitroso é o gás do riso, né? Aquele anestésico que deixa a pessoa sorridente, né? Para fazer procedimentos dentários, tá? Então, várias dessas substâncias aqui, elas estão em fase gasosa a 25 graus Celsius. Agora, se eu estabelecesse uma temperatura diferente, por exemplo, eu colocasse menos 200 graus Celsius, com certeza alguns deles aqui estariam em fase líquida. Então, eu teria um líquido, né, na possibilidade disso aqui. Claro, se eu quisesse analisar tudo isso, né, então se eu quisesse saber, né, se abaixar a temperatura fica líquido, que nem tudo fica líquido quando se abaixa a temperatura, eu precisaria conhecer, né, o que vocês vão ver na fisicoquímica mais especificamente, que se chama de... A gente já citou uma vez, né, mas vou deixar aqui para mostrar para vocês que tem relação, um diagrama de fases. O que é um diagrama de fases? É uma correlação, né? Pressão-temperatura, para ver se quando eu vou diminuindo ali a temperatura, eu consigo chegar a uma fase especificamente líquida ou sólida, ou eu fico gasoso para sempre, né? Entre aspas, até onde eu consigo mensurar temperaturas, tá?
Mas isso é só para dar uma ideia geral, né? Porque a gente lembra da aula passada que, basicamente, quando a gente fala em gases ou substâncias gasosas, a gente está falando em moléculas com pouca interação, né? E quando eu falo com pouca interação, eu estou associando diretamente ao pequeno percentual de forças intermoleculares. E o que eu quero dizer com pequeno percentual de forças intermoleculares? Quer dizer que tem um percentual sim, não quer dizer que elas não vão ter nenhum tipo de interação, mas enquanto uma interage, a outra não interage mais. Lembra lá, moléculas pequenas, né? Porque a gente tinha molécula grande, ela interagia uma parte, depois outra, e nunca ia ficar solta. Agora, a pequenininha, interagiu, soltou. Então, para ela, o percentual que tem ali não vai mudar a fase. São pequenas interações que existem apenas naquele meio, né? Onde a gente tem essas substâncias, tá bom? E aí a gente vai hoje tentar entender alguns termos específicos e a gente vai trabalhar com algumas leis, né? Então, a lei de Boyle, a hipótese de Avogadro, a gente vai colocar tudo isso em formas de equações. A gente não vai trabalhar com elas em valores, mas nós vamos, no final, chegar numa equação geral, tá? A gente vai entender cada um dos postulados e tentar estabelecer uma relação entre eles, beleza? Adianto, se for alguma coisa matemática, perguntem, porque às vezes não fica claro, não é o conceito químico, é o conceito matemático, tá? Não tem problema, se eu conseguir ajudar vocês, beleza, senão a gente vai atrás, resolve e traz depois, tá? Não tem problema nenhum. O que são os gases, né? Então, antes de falar dos gases, a gente vai ter que discernir ou diferenciar uma coisa muito comum que a gente ouve falar, né? Percebam a primeira lei aqui, né? Substâncias que são líquidos ou sólidos em condições normais também podem ser encontradas em estado gasoso. Neste caso, são chamadas de vapores, né? E aí, quando a gente fala em vapor, a gente vai sempre ter que lembrar, quando a gente coloca lá, né? Num recipiente, vamos imaginar um recipiente fechado, né? Tá? Aqui. Então, a gente tem lá um recipiente tampado. Esse nosso recipiente, ele tem um líquido. Então, vamos colocar etanol, por exemplo. A gente sabe que nas condições normais, então a gente está falando ali, né, um ATM ou um bar, que é muito próximo, 25 graus Celsius, a gente tem etanol, no estado líquido, na fase líquida, tá? Beleza. Só que vocês sabem que se eu fechar esse recipiente aqui, eu tenho, além de etanol líquido, eu tenho etanol em fase gasosa. Etanol gasoso, né? É só a gente observar, né? O etanol evapora, né? Então ele vai para a fase gasosa também. Naquele ambiente ali eu tenho uma saturação de etanol, né? A gente percebe como? Pelas gotículas que se formam depois que eles se aglomeram, a gente percebe pelo odor característico, né? Que alguma coisa está saindo dali, não é o líquido. A gente percebe se ficar aberto pela diminuição do volume. Então, forma, né, um vapor ali, uma quantidade de fase gasosa. Quando ele está nessa fase líquida e vai para essa fase gasosa, a gente vai denominar essa fase gasosa como sendo o vapor. Por quê? Porque a gente não deu necessariamente a temperatura para ele mudar de fase, né? Eu não dei ali, por exemplo, vamos supor, a temperatura de ebulição do etanol é 70 e alguma coisa graus Celsius. Eu não preciso dar 70 graus Celsius para ele ir, essa pequena parte, para a fase gasosa, para essa pequena parte se desprender. Então, quando isso acontece na temperatura ali de 25 graus Celsius naturalmente, a gente tem o que se chama de vapor, tá? E isso vale para sólidos também, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, né, uma substância como a naftalina, né, a naftalina, ela vai para a fase gasosa espontaneamente a 25 graus Celsius. Então, a gente tem o processo de sublimação. Então, ali são vapores de naftalina. Eu não dei uma temperatura para que a naftalina sólida entrasse, por exemplo, fosse liquefeita, né, ou fosse para a fase líquida, fosse fundida, e depois a gente aquecesse para ebulição. Então, não passei por essas etapas. Ela evaporou. Naquela temperatura, ela conseguiu desprender uma quantidade de moléculas para outra fase, tá? Então, nós vamos ter a mistura, né, dessas duas fases aqui, o gasoso e o líquido, e quando isso acontece, a gente tem, então, a existência do que se chama vapor, tá? Preenchimento de um recipiente altamente compressível, formar misturas homogêneas, moléculas distantes umas das outras. Quando a gente... vamos olhar com calma aqui, ó.
um recipiente altamente compressível. O que é um recipiente altamente compressível? É o êmbolo de uma seringa, tá? Então, se a gente tivesse aqui, por exemplo, né, uma seringa aqui, né, e a gente separasse só o êmbolo dela, só o êmbolozinho aqui, né, tá? Aqui, sem colocar a agulha, nada, eu poderia tampar. Se eu conseguisse tampar, eu poderia, dentro desse volume aqui, né, ter essas gradações e ter, por exemplo, o pistão, né, se a gente colocasse mais aqui, só para dar uma ideia, o pistão, né, sendo empurrado ou puxado dentro daquele volume. Quando eu falo isso, eu chamo esse recipiente de altamente compressível. Por quê? Porque eu consigo apertar ao máximo para que aquele volume seja variado, sem eu perder a substância que está lá dentro, tá? Claro, se a substância for perdida, todos os recipientes são altamente compressíveis, né? Então, por exemplo, se a gente pegar lá uma tampa de uma panela, né? Se eu consigo apertar a ponto de ter o vapor ali dentro comprimido, ele é um recipiente altamente compressível. Agora, se eu aperto, ele tem que sair o vapor pelo outro lado, aí não vale, né? Porque daí eu não estou permanecendo com a substância naquele recipiente. Quando eu preencho esse recipiente, eu formo misturas homogêneas. E o que são misturas homogêneas? Vamos lembrar? Mistura homogênea é quando a gente não tem uma composição de outras fases, ou seja, quando a gente não tem a formação de líquido lá dentro, quando a gente não tem precipitação, tá? Então a gente vai lembrar sempre que para existir um sistema gasoso, eu não posso ter a formação, né, sem sólidos e sem líquidos, tá? Eu não tenho gotículas de líquidos formadas, né? Por que isso? Porque essas moléculas que estão lá dentro continuam distantes umas das outras. E se elas estão distantes umas das outras, volta lá, eu continuo tendo um baixo percentual de forças intermoleculares. Certo? Faz sentido? Né? Tem alguma lógica para vocês? Ou não tem? Né? Essas considerações? Diga, Duvan, fique à vontade. Sí. Cuando se fala que tem pouca interação intermolecular, é porque hay pouca interação, atracção entre as moléculas desses gases? Não necessariamente, elas podem ter bastante atração, né? E, assim, bastante possibilidade, né, de ter interação. O que vai acontecer é ter um baixo percentual. Por quê? Porque a energia, e aí a gente vai entrar daqui a pouco nesse ponto, porque a energia cinética, a energia do movimento é muito alta. Então, ao mesmo tempo, enquanto ela está possibilitando ter uma interação, ela já não tem mais. Se fosse no líquido, a interação já seria mais fácil de acontecer, porque ela está passando mais lentamente. Se fosse no sólido, ela está do lado, então é só interagir. Né? Então, esse calor que a gente fornece diminui as possibilidades de interação. Consequentemente, vai ter um percentual que vai ter interação lá, mas esse percentual aí não vai fazer com que a fase seja mudada. E essa diferença, né, de percentuais, por exemplo, então, volta ali nos exemplos. O cianeto de hidrogênio, o ácido cianídrico, tem um grupamento bastante polar, o cianeto, né, o C-tripla-N. Já o CO2, ele tem uma simetria, né, os oxigênios para os dois lados. Então, o percentual de interações entre eles vai ser diferente. Por isso que para se eu quiser transformar ele em líquido, eu dou mais energia, para outro eu dou menos. Né? Porque daí vai depender. Para uns é mais fácil virar líquido. Por exemplo, aqui, se eu quisesse transformar a substância orgânica em líquida, amônia, por exemplo, vamos por amônia. Amônia líquida, dá para fazer. Né? É bem baixa, mas dá para baixar a temperatura. Agora, se eu falar para você em CO2, é bem menos ainda. Então, né, eu dou mais energia, eu tiro mais energia dependendo da molécula. Por isso que não dá para generalizar. Mas em todos os casos um baixo percentual de interações. Beleza? Mais ou menos, eu acho que sim, mas entendi a diferença. Tá, não tem problema. Faz assim. Sim. Veja se está claro um pedaço. A gente vai evoluindo nessa questão de energia cinética. Se não ficar pergunta de novo, eu tento explicar de outra forma. Sim, mais ou menos estou entendendo. A diferença entre a porcentagem da força intermolecular não precisa ser
igual a fuerza cinética, que es... Isso. Então, basicamente é assim, né? A questão, assim, por exemplo, molécula A, né? Então, uma molécula A qualquer aí, deixa eu colocar no outro aqui. Molécula A, ela interage bem com a outra molécula A. Molécula B não interage bem com a outra molécula B, né? Então, aqui, na molécula A, tem mais possibilidade de interação. Na molécula B, tem menos possibilidade de interação. Agora, tem um ponto, uma temperatura alta, que as duas não estão interagindo, ou estão com pouca interação. Só que quando eu vou baixando essa temperatura, a molécula A vai ficar líquida bem antes, porque ela já tem favorecido as interações entre elas. A B não, a B já não interagia de qualquer maneira. Então, se eu quiser que elas interajam, eu tenho que baixar mais ainda. Por quê? Porque baixar a temperatura significa diminuir o movimento. Diminuir o movimento significa fazer com que elas passem mais facilmente uma perto da outra e achem alguma forma de interagir. Nem que seja aquele dipolo momentâneo que a gente viu lá na semana passada, onde em algum momento vai criar um dipolo. E daí elas vão interagir. Mas aí é forçar mesmo, é fazer ele ter essa interação que não é natural dela. Indo aos poucos? Então, pessoal, se vocês tiverem também dúvidas, perguntem, tá? Não tem problema. Depois eu volto, tá? A gente vai ver um pouco dessas propriedades de gases. Quando entrar em soluções, fica um pouco mais claro também, né? Tudo isso, porque gases é um pouco mais abstrato, né? A gente não consegue nem ver para exemplificar, então tem que ficar imaginando as propriedades. Bom, e outro ponto que a gente vai observar para os gases, e é importantíssimo, é esse aqui, ó. Cada molécula se comporta como se as outras não estivessem presentes. Isso aqui, para nós, em grande parte da aula, vai ficar regido como o que nós vamos chamar de gases ideais. Por quê? Porque eles vão se comportar como se não houvesse interação. Tá? Não houvesse uma força intermolecular entre elas. Em não havendo forças intermoleculares entre elas, a gente não vai permitir, né, que elas tenham uma possibilidade de se formar em outro estado físico. Então, nós vamos trabalhar com gases sendo gases para sempre. Ah, professor, mas isso não existe. Isso não existe. Mas a gente começa de um modelo simples, depois a gente torna ele complexo. Por isso que eu falei, a química geral vai dar um contexto, a fisicoquímica vai trabalhar aí com cada uma das moléculas. Então, para essa molécula, a equação é assim, para essa outra é assim, e assim vai, tá? E aí a gente vai entrar numa série de equações onde a gente vai conseguir, ou vai tentar, né, pelo menos, trabalhar com relações de proporcionalidade, tá? O que eu quero dizer com isso? A gente vai olhar as relações gráficas entre as propriedades e tentar estabelecer uma relação no final entre todas elas. Digo para vocês, se vocês têm alguma coisa que não está clara quando a gente fala, por exemplo, diretamente proporcional, inversamente proporcional, alguma coisa é igual a uma constante, perguntem, porque isso aqui a gente vai usar tanto agora como na parte de cinética. A parte de cinética, inclusive, é uma boa parte de cálculo, tá? Então, se tiver alguma dúvida, aqui é mais fácil de esclarecer do que lá, porque lá a gente já vai estar envolvido com um monte de conta, tá? Então, primeira coisa é, vamos ler o postulado de Boyle para ver se a gente entende alguma coisa. A lei de Boyle afirma que o volume de uma quantidade fixa de gás, mantida a temperatura constante, é inversamente proporcional à pressão. O que ele quis dizer com isso? Bom, primeira coisa, a gente vai manter temperatura constante. Manter temperatura constante significa vou ter um sistema onde eu vou estudar outras propriedades e não vou variar a temperatura. Olá, olá, boa noite. Se eu não vou variar temperatura, então para cada um gráfico desse aqui, ou desse aqui, a gente já vai ver a diferença,
é referente a uma temperatura. Então, se eu quisesse fazer um gráfico para cada temperatura, eu teria, por exemplo, 200 gráficos, 300 gráficos. Então, a gente vai entender a relação, né? Mas a gente não vai trabalhar com valores, porque, igual eu falei para vocês, se eu aumentar, né? Tem aqui, ó, 2 eixos, pressão e volume. Se eu aumentar a temperatura, eu tenho que aumentar para frente, tem que aumentar no 3D. Então, vai aumentar outra variável. Aí vai ficar muito complexo para a gente já tentar extrapolar isso aqui. Então, vamos tentar ver o que Boyle propôs. Vai manter uma temperatura. Então, nossa constante aqui para a lei de Boyle é a temperatura. Beleza. O que ele afirma para nós? Que o volume de uma quantidade fixa de gás, isso é importante, né? A quantidade fixa de gás significa, né, que eu não tenho variação de massa. Tá? Então, se eu não perdi gás, eu não ganhei gás, aquilo lá é fixo. Ele afirma que o volume é inversamente proporcional à pressão. Ah, como é que ele concluiu isso? Experimentalmente, tá? Então, Boyle, experimentalmente, determinou esse postulado. O que ele fez aqui? Ele concluiu que existe, quando eu aumento a pressão, uma diminuição do volume. Pensa no êmbolo da seringa. Eu aumento a pressão, eu vou diminuir o volume, permaneço com aquela quantidade de gás e, consequentemente, não tenho nenhuma perda, nenhum ganho daquela massa, né, daquele volume. Tá? Não mudei a temperatura, então meu sistema obedece à lei de Boyle. A única coisa diferente é que assim, ó, aqui a gente tem uma curva, né? Que pode ser uma curva exponencial, pode ser uma curva logarítmica, ela tem uma equação, né? Então, essa curva aqui tem uma equação. Mas, com certeza, para determinar essa equação aqui, ela é bastante complicada. Né? É bastante difícil. Eu vou ter que usar algum software, eu vou ter que fazer algum tratamento matemático, eu vou ter que entender os pontos específicos e vou achar a equação. Agora, se eu partir para uma outra relação de não mais volume e pressão, mas inverso da pressão e volume, eu chego nesse tipo de gráfico aqui, que é uma o quê? Qual é esse tipo de gráfico aqui, segundo, que é esse do lado direito? É uma... Na verdade, não é uma constante. O tipo do gráfico, né? O tipo do gráfico que a gente tem ali, ela tem constantes associadas a ela, mas ela é uma o quê? A figura, né? Que se forma no final é uma o quê? É uma reta, né? Tá? É uma reta. Toda vez que a gente conseguir, então isso vocês vão ter que ter bem claro, tanto agora quanto na cinética, né? Viu? É que na verdade, né, a gente pensa que sempre, lembra? Eu falei para vocês lá no começo, a navalha de Ockham. Navalha de Ockham, a resposta às vezes mais simples é a resposta que vocês precisam. Vocês estão achando que é uma resposta difícil, que era alguma coisa longe, então é uma reta, né? Tá? Viu? Podem ficar tranquilos. Eu tenho certeza que vocês pensaram na reta e acharam que estava errado. Tá? Eu ia falar uma exponenciação, professor. Oi? Eu ia falar que isso é uma exponenciação. Então, mas a exponenciação é a primeira, né? Essa aqui, da esquerda. Pode ser uma exponencial, pode ser uma logarítmica, pode ser uma exponencial, pode ser uma, sei lá, um monte lá de possibilidades, pode ser também, né? Elas são mais elas são inclinadas, né? Elas têm uma tendência. Agora, essa segunda aqui, ela é uma equação de reta, tá? Bom, é uma reta, então a gente percebe que neste intervalo, né? Por que eu falo neste intervalo? Tem alguns gráficos que eles são assim, ó, vou fazer um parênteses aqui embaixo, só para não confundir. Eles são assim, ó. Começa assim, vira isso aqui e vai lá para cima. Este pedaço que eu estou marcando aqui, ó, é uma reta, tá? Este aqui não é, este aqui não é. Então, dentro desse pedaço que ele fez o experimento, é uma reta,
tá? O resto para a gente não importa por enquanto. Só que ele fez uma reta aqui e ele mostra para a gente que agora a gente tem uma forma de relacionar diretamente. Quem não lembra da equação de reta? Y igual a AX mais B, né? O que é Y igual a AX mais B? Que a gente tem um coeficiente angular. O que é coeficiente angular? Coeficiente angular é o que vai determinar o quão inclinada essa nossa reta é. E a gente tem um coeficiente linear. Coeficiente linear vai mostrar para a gente onde começa a reta aqui. Nessa aqui, como é hipotético, vai começar no zero. Mas ela nem sempre começa no zero. Tá? Bom, mas o que é importante para nós? Entendermos que agora a gente fez uma relação que nos dá uma constante também, né, que nos relaciona volume inverso de pressão, possibilitando que a gente tenha essas duas equações aqui, ó. Volume igual a uma constante vezes o inverso da pressão, ou pressão vezes volume igual a uma constante, tá? Lembra que a gente mostrou aqui, ó, toda a determinação de Boyle, que o volume é inversamente proporcional à pressão. O que ele quer dizer com isso? Que quando eu aumento a pressão, diminui o volume. Foi o que a gente falou do êmbolo. Quando a gente transforma isso numa equação de reta e relaciona o inverso da pressão, aí a gente tem uma reta. Tá? Então, a gente tem essas duas possibilidades de equação. Volume igual a constante vezes o inverso da pressão, que seria isso aqui, ó. Volume igual a constante vezes o inverso da pressão, ou pressão vezes volume igual a constante, tá? Só para lembrar, né? É questão mais matemática mesmo. Quando a gente fala isso aqui, ó, da equação, do texto aqui, né? Afirma que o volume, né? Afirma, vou pontilhar aqui para ficar mais fácil. Afirma que o volume é inversamente proporcional à pressão. Então, volume é inversamente proporcional à pressão. Significa que eu vou ter uma proporção com o inverso da pressão, tá? Então, ó, volume é inversamente proporcional à pressão. Para quem não lembra, este símbolo aqui, ó, é o símbolo de proporcional, tá? Esse, ou então, deixa eu fazer o seguinte, vou abrir um outro slide para não ficar muita coisa rabiscada aqui. E aqui. Quando eu tenho aqui, né? Ó, volume proporcional ao inverso da pressão. Agora, se a gente voltar aqui no postulado, ó, o volume é inversamente proporcional à pressão. Eu posso interpretar também como sendo o volume vezes a pressão, né? É igual a alguma coisa, igual a uma constante, né, que a gente tem lá. Por quê? Todo produto, né, um é inversamente proporcional ao outro. Se eu quero uma constante, então vamos imaginar que essa constante aqui fosse 2. Volume igual a 1. Quanto vale a pressão? Ó, nessa equação aqui, tá? Quanto vale a pressão? 2, tá? Se a nossa constante for 4, não, desculpa, né? Constante é constante, esquece. Tô falando besteira. Deixa eu... Vou manter a constante aqui. Constante mantendo 2, só que o meu volume agora é meio. Qual é a minha pressão? Quanto vezes meio dá 2? 4, né? Isso aí.
Se, mantendo a minha constante 2, o meu volume fosse 2, e eu não estou falando unidade, tá? Só para a gente ter ideia aqui. A minha pressão seria quanto? 1, tá? Isso aí. Então, olha só. Constante é constante. O volume diminui. A pressão aumenta. Ou se eu quiser olhar o contrário, né? Isso aí, né? Isso, a pressão é 1, isso mesmo, tá? Então, se eu quiser olhar o contrário, o volume aumenta, a pressão diminui. Isso significa ser inversamente proporcional, tá? Então, ser inversamente proporcional pode ser ou ser inversamente proporcional nessa leitura ou ser proporcional ao inverso, tá? Ambos constituem uma relação verdadeira, ok? Aqui, então, eu estou mostrando para vocês, né, como que são esses dois gráficos. Sempre que a gente puder trabalhar com uma reta, é melhor, tá? Então, ó, né, sempre que a gente puder estabelecer uma reta, x, y, e tiver aqui, ó, uma possibilidade de reta, a gente vai ter como determinar o nosso coeficiente angular, A, e o nosso coeficiente linear, B. Então, eu tenho x, y, A e B. Eu tenho a equação, né? Então, eu consigo determinar a equação da reta. Já nesse caso, né, como o Leandro até comentou, poderia ser exponencial? Pode ser exponencial, mas não me pergunte como é que determina uma equação exponencial. Tem que chegar lá num software, no Excel, no Origin, e trabalhar com os dados. É uma equação assim, não é assim, essa curva fica melhor, essa não fica. Então, sempre que quiser fazer reta, trabalhem com a reta, tá? Até aqui, tudo indo, tem alguma coisa que não ficou clara? Eu sei que essa parte é meio abstrata em questão de cálculo, tá, gente? Então, se tiver alguma dúvida aí que ficou, que não foi da química, também pergunta, tá? A gente está tentando interpretar primeiro esses postulados. Tudo bem por aí? Sim? Então, beleza. Então, tá. Existe uma outra relação, que é a lei de Charles, tá? Vamos ler o postulado dele. Lei de Charles afirma que o volume de uma quantidade fixa de gás mantida sob pressão constante é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Temperatura absoluta em Kelvin, tá? Não existe graus Kelvin, tá? Então é só Kelvin, ok? Bom, primeira coisa então, mantida sob pressão constante. Então, quem é a nossa constante agora? Pressão, ok? Antes era a temperatura, agora é a pressão. Por que a gente está tão interessado em saber quem é a constante? Porque a gente só consegue... Imagina só. Vamos imaginar se vocês precisam estudar assim, ó. Quero estudar como é que meu computador funciona. E aí ele tem lá a placa, né? A placa... Meu computador... Não, melhor. Meu computador está com um problema. Preciso resolver o problema dele. Então ele tem lá a placa-mãe funcionando, ele tem os circuitos funcionando, né? Tipo, todos lá. Tem o HD, que tá funcionando também. Tem o que você instalou nele lá, todos os softwares. Tem os hardwares que você colocou ali. Tem outra tela, tem o mouse, tem o teclado. Olha quantas variáveis você tem ali para saber qual que é o teu problema. Então, o que você faz? Você testa uma delas, né? Vai dar um soco. Não funcionou. Então não é o teu mouse nem o teu teclado que está dando problema. Aí você vai indo, vai indo. Você isola algumas variáveis e não mexe nas outras. Então você mexe em algumas delas e não mexe nas outras. E depois você pode tentar estudar várias coisas juntas. Mas daí você tem que já dominar um pouquinho, né, do que está acontecendo. Então, aqui, cada um deles determinou uma propriedade constante. Boyle determinou a temperatura... Opa, aqui ó. Temperatura constante. Charles
Determinou com a pressão constante o que ele poderia fazer. Então, vamos lá. O que ele chegou, né? Que conclusão ele chegou? O volume de uma quantidade fixa de gás. De novo, ó, não variei a quantidade. Tá? Ele determinou que o volume é diretamente proporcional, então agora mudou, não é mais inversamente, à temperatura, ok? Significa o quê? Né? Se a gente fizer a mesma relação, que aumentei o volume, aumentei a temperatura. Por isso, não é mais o produto. Ó. Lembra que aqui era o produto porque era inversamente proporcional? Agora é o quociente. Tá? Então, quando a gente tem esse quociente aqui, né, a gente tem que, vamos imaginar, equivalências de frações. Lembra lá, né? Professora da 8ª série. Equivalências de frações. 1/2 é igual a 2/4, é igual a 3/6, e por aí vai. O que acontece? Aumenta um, ou aumento de cima, aumenta o outro. Aumento de baixo. Para equivaler ao mesmo valor, né? Então, se eu aumento um, aumenta o outro, aumenta um, aumenta o outro. Aumentar um é aumentar outro, significa proporcionalidade direta, tá? Então, eu tenho que o volume sobre a temperatura é constante. Ou então, eu tenho que o volume é igual a uma constante vezes a temperatura. Olha ali, ó. No outro, era o volume... Opa, deixa eu passar para cá. No outro, eu tinha que o volume era proporcional ao inverso da pressão. Agora eu tenho que o volume é proporcional à temperatura, não ao inverso da temperatura, à temperatura, tá? Olá, olá, boa noite. Então, se eu tenho essa proporcionalidade direta, mudou agora a minha relação, mas mudaram as grandezas também, tá? Então, se eu antes era volume e pressão, agora é volume e temperatura. De novo, ó, eu tenho duas formas de trabalhar. Aqui, quando eu faço a relação gráfica de volume e temperatura, eu já tenho uma reta, tá? E aí eu já tenho como trabalhar com ela, não preciso transformar, né? Ele já diz, o gráfico já diz isso, né? Já mostra pra gente. Percebam o seguinte, vocês podem me questionar, mas professor, não é uma reta bonitinha, né? Ali no primeiro, ó, era um dado ali que parecia uma reta perfeita, né? Aqui não, ó, tem uns pontinhos fora, tá vendo aqui, ó, onde eu tô marcando, não tá bonitinho. Esse aqui é um gráfico, não tem problema, Ana, fica tranquila, tá? Então, questão de fuso horário aí, imagino que seja complicado para se adequar ali nas nossas grades, tá? Mas depois você assiste a parte, tá tudo gravado ali, aquela parte que você ficou sem, tá bom? Quando a gente monta qualquer gráfico que seja, a gente tem esses desvios, tá? Esses desvios a gente vai trabalhar lá na cinética química, não aqui, mas a gente vai chegar e vai conhecer um parâmetro que se chama... Vou colocar aqui no cantinho, né, para também não confundir, né? Vou colocar aqui embaixo. R², tá? R², ele é um valor que vai se aproximar de 1. E o que significa este 1? Significa a reta perfeita. Então, quanto mais próximo de 1 eu tiver esse valor de R², mais próximo de uma reta perfeita, né, que seria esse exemplo aqui, né, ideal, que foi desenhado, nós estamos. Aqui é uma situação bem real, não é ideal, é real, né, mostrando que existe um desvio, tem pontos que não ficam na reta. Tudo bem, isso é experimento, é assim que funciona, tá? Mas, no geral, quando a gente faz um olhar clínico e trata isso matematicamente, a gente tem uma linearidade, né? Aí você vai falar, o que é esse pontilhado? Percebam, ó, tem esse limite, é o último ponto que ele mediu, ó. Foi em que temperatura? Em menos 100 graus Celsius. Quer dizer que abaixo disso ele não conseguiu medir para esse gás aqui, seja ele qual for. Então, ele fez o que se chama de extrapolação. O que é extrapolação? Vocês devem estar acostumados a ver nos gráficos da Covid, né? Qual é o número de casos? Se esse número de casos se mantiver nessa tendência, a tendência é que nós tenhamos os casos zerados na data X. Como é que eles sabem? Eles estão prevendo o futuro? Não, eles estão extrapolando o gráfico, né? Eles estão
passando os dados e imaginando que aquilo aconteça na continuação, na mesma tendência. Mesma coisa aqui. Eles estão imaginando que a continuação aqui se dê de forma linear. Pode ser que não? Pode. Mas pelo princípio, considerando que todos os gases se comportam assim, a tendência é que eles façam isso também em baixas temperaturas, até o limite, que é o nosso zero absoluto, né? Zero absoluto, menos 273,15 graus Celsius, ou 0 Kelvin, tá? Aqui é uma imagem, só para mostrar para vocês o que essa relação diz, né? Que o volume é diretamente proporcional à temperatura. Se eu pego um sistema completo com gás e aqueço, ele vai expandir. E qual é a relação que a gente tem disso? Bom, a gente viu semana passada que os gases são substâncias com alta energia cinética, então eles estão se movimentando constantemente. Se eu dou mais energia cinética para eles, eles vão se movimentar mais ainda. Eu preciso dar mais espaço. Imagina um monte de crianças, né? Correndo. Você dá mais energia, dá Nescau. Aí vão correr mais ainda, tá? O ideal é que você tenha mais espaço, abra mais espaço, que vão correr mais, né? Então, aqui no caso, se o recipiente é flexível, ou seja, né, esse êmbolo é mutável, ele vai ficando cada vez mais espaçado, né? Red Bull eu saio voando, exatamente. É por aí, né? É bem isso, né? Eu só não vou falar Red Bull para criança, porque daí seria uma contraindicação, mas é algo nesse sentido, tá? Agora, se, né, também não dando um exemplo ilegal, né? Então, se as crianças cansam, né? Não vou também dar uma bebida para elas cansarem, então se elas cansam, o que acontece? Eu posso diminuir aquele espaço, né? Aqui o nosso recipiente, ele pode se contrair. Então, se eu resfrio os gases, a energia cinética vai diminuindo. Lembra sempre, eu estou falando dos sistemas gasosos. Porque senão vocês podem pensar assim, eu vou resfriar, ele vai ficar líquido. Não, se ficou líquido, condensou, aí não vale mais o postulado, porque não é mais um sistema gasoso. Eu estou falando de gases, por exemplo, né? A temperatura pode ficar a menos 10 graus Celsius, o CO2 continua gasoso na atmosfera, ele não vai virar líquido. Pode estar 45 graus Celsius, o CO2 continua gasoso. Então é um gás que a gente consegue estudar dentro das nossas condições de temperatura e pressão, tá? Até aqui, tudo faz sentido? Nada faz sentido? Por isso que os canos de gás têm que ser metálicos. Exatamente, Linilson, tá? Essa é uma das propriedades, porque senão nós teríamos processos, exatamente, de expansão e contração. Por quê? Porque quando a gente fala em alta pressurização, imagina só, se a gente tivesse um sistema... Antigamente, os sistemas gasosos de laboratório eram como se fossem essas tubulações de gases para quem mora, por exemplo, em apartamento. Eram canos. Imagina se a gente tivesse lá, fechou o gás, né? O gás ia estar pressurizado ali dentro, então ele permanece. Qualquer variação de temperatura poderia expandir, então a gente tem que ter uma alta resistência. Perfeito, essa é a ideia, tá? Pergunte, Duvan, fique à vontade. Você había falado en la aula pasada una cuestión de unas moléculas, tentar averiguar el punto de ebullición. Yo fiquei con dudas. Ese punto de ebullición tiene que ver con la presión a temperatura. Cuando estaba pesquisando la diferencia entre las diferentes moléculas, tipo, por ejemplo, yo vi que el punto de ebullición del hidrógeno era mucho menos, era menos 252 grados. En esos casos, esse ponto de ebulição, como o que? O que é o ponto de ebulição? Isso. Tá. Porque um é tão baixo e outros são... Em geral, a definição, assim, né, deixa eu fazer o seguinte. Isso é uma das coisas que eu mais sinto falta do presencial, é ter um quadro para escrever. Né? Que é quando vocês têm aula comigo, vocês vão ver que eu gosto de escrever bastante. Né? Já perceberam um pouco aqui. Né? Em linhas gerais, né? Ebulição, a gente está transformando o sistema líquido em sistema gasoso. E o que é transformar esse sistema líquido em sistema gasoso?
Vamos imaginar uma molécula, né? A gente sempre com moléculas... eu também não vejo a hora do presencial. Logo estaremos nele. Uma molécula hipotética, tá? O que ela tem de arranjo? Isso aqui. Perceba, no líquido, elas estão próximas e tem um teor de interações, né? Então, elas estão próximas e tem um teor de interações, tá? Teor, quando eu falo teor, é um percentual. Então, aqui, ó, quando eu desenho, né? Ó, tem duas aqui, duas aqui, duas aqui, que estão interagindo. Seja lá por dipolo, seja por ligação de hidrogênio, enfim, o que for. Quando eu passo de líquido para gasoso, eu forneço energia. E aqui nós vamos chamar de calor, né? Forneço calor. Quando eu forneço calor, o que acontece? Eu tenho um aumento de energia cinética. Energia do movimento. Consequentemente, essas mesmas moléculas vão estar mais afastadas né? Elas vão estar mais afastadas pelo movimento, mas ainda assim, em alguns casos, eu tenho interações. Só que eu tenho um teor, um percentual, menor. Não quer dizer que quando elas estão em ebulição, que elas entram em ebulição, que elas deixam de ter esse tipo de elas deixam de ter né, interação. Não, elas têm ainda, só que num percentual menor. Quando eu venço né, essa quantidade mínima para mudar de estado físico, eu faço essa transformação. E aí você me pergunta, né? Tá, e qual que é a diferença para moléculas? A diferença principal é a estrutura. Uma molécula, por exemplo, que tenha, né, vamos imaginar o hidrogênio que você comentou comigo, ó, H2, tá? H2 vai interagir com outro H2 muito esporadicamente por aquele que a gente chamou de polo momentâneo, ou forças de London, ou forças de dispersão, que são aquelas né, que o núcleo e os elétrons em algum momento estão na posição correta para interagir. Agora, se eu falar, por exemplo, né, pensar numa substância que seja boa. Bom, vamos generalizar aqui. O CO2 não seria bom. Você dava o exemplo também de fluoruro de hidrogênio. Ótimo, ácido fluorídrico, tá? Beleza. Então deixa eu ver o que eu já desenhei aqui. Não dá para usar o carbono. Deixa eu ver. Aqui. Então, ácido fluorídrico. O que o ácido fluorídrico tem, né, de propriedade? O flúor tem alta eletronegatividade. Consequentemente, a estrutura do ácido fluorídrico ou fluoreto de hidrogênio, né, como vocês podem achar na literatura também, é essa aqui, ó. É uma densidade de muitos elétrons para o flúor e de poucos elétrons para o hidrogênio. Então, o tipo de interação que tem ali é assim, ó. Tá? Quem interage com quem? O polo positivo interage com o polo negativo. O polo positivo interage com o polo negativo. Consequentemente, essa interação aqui é muito mais intensa, tá? Então, se a interação é mais forte, eu consigo fazer com que elas se aproximem mais facilmente. Quem se aproxima mais fácil, o hidrogênio ou o ácido fluorídrico? O ácido fluorídrico. Por quê? Porque ele já tem os polos ali, é só forçar um pouquinho, é só arranjar um pouquinho. Agora, hidrogênio com hidrogênio, não tá nem aí. Você pode aproximar um monte. Eles não vão querer. Então, cada vez eu tenho que aproximar mais. Para ter hidrogênio líquido, além de ser muito perigoso né, ter hidrogênio líquido, mas é muito difícil, porque eu tenho que diminuir essa energia muito para que eles consigam se aproximar um pouquinho para que eu consiga ter essa formação de fase líquida. E a tendência deles é ficar na fase gasosa.
mais ou menos, não sei se esclareci ou confundi, respondi sua pergunta ou não. Sí, 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 es que tenía esa duda porque es que ficaba mucho, o no extraño, sino no entendía mucho bien por qué precisaba el hidrógeno líquido ficar tan baixo Sim, a temperatura. y tipo el otro ficaba a temperatura ambiente ya punto de ebullición. Mas eso, ¿no? A ebullição é só passar de líquido a gaseoso. Isso, líquido a gasoso é ebulição. E daí, Mas não, pode falar. mas não quer dizer que a molécula desapareça, não. Não. Daí, muito, muito bem observado. Ebulição é uma transformação física. Ou seja, ela mantém a molécula e essa molécula, né, muda de estado, ou seja, muda de arranjo. Igual, né, a água, ebulição, volta, gelo, água, é tudo água. Agora, se acontecer de eu decompor, então vamos supor, eu tenho lá ácido fluorídrico e eu transformei ele em fluoreto de sódio. Aí eu mudei, fiz uma reação, não é mais uma transformação, não pertence mais à ebulição. Aí é uma reação. Então aí já não posso considerar como sendo uma interação de estado físico. Aí tem outras energias, energia de ligação, energia de ionização, aí eu uso outros parâmetros. Beleza? Então tá bom. Mas, pessoal, podem perguntar, tá? Não tem problema. É bom que a gente pegue esses pontos, porque são pontos, às vezes, que ajudam, né, para a gente compreender aí esses postulados também, né? Essas propriedades. E dessas propriedades, tem uma outra que é uma hipótese, né? Uma hipótese de Avogadro. Então, a gente vai lembrar sempre que existem os postulados, que são aqueles que já têm, né, experimentalmente, alguma definição, e hipóteses, que são aquelas coisas que são observadas, mas não tinham ainda, né, uma explicação tão fundamentada, tá? Mas, claro, a gente sabe que Avogadro se tornou um nome muito essencial para a química, né? Então, a gente sabe que ele fez vários estudos aí que foram muito importantes para os estudos que se fazem hoje. O que a lei de Avogadro, né? Depois virou a lei de Avogadro, a hipótese virou a lei, né? Ao contrário, né? A lei resulta, tá certo, volta, né? A hipótese virou a lei de Avogadro, né? Então, qual foi? O volume de gás mantido a temperatura e pressão constantes é diretamente proporcional à quantidade de matéria em mols do gás. Então, agora, o que ele fez? A temperatura e a pressão ele manteve constantes. Lembra que eu falei para vocês? Quanto mais coisas eu quiser manter constantes, menos coisas eu tenho para complicar o meu processo. Ali, eu tinha como constantes a pressão e a temperatura, mas em ambos os casos, era uma quantidade fixa. Então, não variava a massa, não variava a quantidade de matéria, né? Quantidade de substância. Agora, ele manteve temperatura e pressão, e ele variou volume e quantidade de matéria ou quantidade de substância, como a gente já viu, né? Que é o nome mais atual, né? Mais correto hoje. Quantidade de substância. Tá? Ele fez uma relação entre esses dois. E ele viu que, assim como a gente tinha a relação aqui entre volume e temperatura, aqui entre volume e quantidade de substância, também existia uma relação de proporcionalidade direta, né? Ou seja, quando eu aumento o volume, ou aumento, ao contrário, né? Quando eu aumento a quantidade de substância, eu aumento o volume. Quando eu diminuo a quantidade de substância, eu diminuo o volume, tá? Então, o que ele concluiu além disso, né? Dessa proporcionalidade que ele conseguiu estudar? Que quando eu tenho volumes iguais, claro, substâncias gasosas, a uma mesma temperatura e pressão, então quem é constante aqui agora, né? Temperatura e pressão, eu tenho um número igual de moléculas, tá? E aí é que a gente tem, então, um estudo direto das hipóteses de Avogadro, que mostram que se eu tiver cadê aqui? Temperatura fixa, então ele fixou aqui em 0 graus Celsius, pressão de 1 atm,
e eu mantiver o mesmo volume, eu tenho a mesma quantidade de gás, de matéria, né, de substância lá dentro. Percebam, não tenho a mesma massa, né? Não tenho a mesma massa de gás, né? Por quê? Porque massa está associado à massa molar, né? Massa molar, lembra lá, né? Relação do 1/12 do carbono, tal, ou seja, cada substância tem sua massa, né? Se a gente falar em massa molecular, se a gente transformar em massa molar, a gente tem uma relação de gramas por mol, né? Então, só para deixar aqui claro, associada à massa molar, gramas por mol. Então, muda, né? Cada substância aí vai ter sua massa, seu peso atômico, cada átomo. Depois a gente tem cada molécula, peso molecular, cada substância, sua massa molar, tá? Em todos os casos aqui, né, só para a gente ressaltar, não tem variação de massa, vou melhorar aqui, né? Não tem variação de quantidade de substância, para vocês não se confundirem depois. Tá? Que daí vocês se relacionam ali quando a gente tiver... Opa, aqui, né? Quando vocês estiverem na hipótese de Avogadro. Bom, então, dessas relações que Avogadro fez aqui, né? Somadas às relações de Charles e as relações de Boyle, foi-se estabelecido uma relação, né? Uma relação que para vocês provavelmente é muito famosa, né? Então, o que aconteceu? Foi mostrado que ao símbolo de proporcionalidade, vou colocar aqui de novo, né? Foi estabelecido que o volume é inversamente proporcional à pressão, é diretamente proporcional à temperatura e é diretamente proporcional à quantidade de substância. Ficou confuso aqui o desenho? Ficou, mas é para mostrar que está tudo junto, tá? Boyle, Charles, Avogadro. Quando a gente faz uma relação matemática, A é proporcional a B, eu não tenho como fazer uma conta. Lembra lá, né? Equação precisa de... Né? Equação precisa de igualdade. Eu preciso lá, x igual a 3a mais 2b, não sei o que. Então, quer dizer, tem um igual. Né? Lembra lá que quando tem maior e menor, a gente chama de inequação? Então, para ter uma equação, tem que ter igualdade. Né? Quanto vale x, cx, aí você resolve por Bhaskara, tal, aquele monte de coisa. Tá? Então, eu não consigo resolver isso aqui, A proporcional a B. Eu preciso fazer A igual, só que daí não quer dizer que A é igual a B. Então, eu transformo o proporcional em uma constante. A é igual a constante vezes B, tá? Então, eu transformo proporcional em, deixa eu colocar aqui entre parênteses, igual constante vezes, tá? Em resumo, o que aconteceu? Essa proporcionalidade que foi determinada aqui levou à criação da constante universal dos gases, tá? Então, ou constante dos gases, né, apesar de aparecer em alguns livros como universal, mas aqui a ideia é a constante dos gases é uma relação de... é derivada, né? De uma relação de proporcionalidade. Então, quer dizer, de todas essas relações, esses teoremas, esses postulados que a gente viu, criou-se um R que determina essa proporcionalidade. E aí, essa equação foi remanejada, né? Joga para um lado, joga para o outro, e criou-se o que a gente conhece muito, que é o famoso PVNRT, né?
Pressão vezes volume igual ao número de quantidade de substância vezes a constante universal, vezes a temperatura. Tudo isso, então, né, dos postulados é para criar a constante dos gases. Lembrando sempre, nós estamos falando dos gases ideais. Quando eu falo em gases ideais, é isso aqui, ó. Aquele asterisco aqui embaixo, ó. Cada molécula se comporta como se não estivessem outras moléculas presentes. Então, eu tenho essa constante, e essa constante tem vários valores, né? Que valores são esses? Depende. Se eu quiser trabalhar com mol, Kelvin e, sei lá, caloria, ele tem um valor aqui. Se eu quiser trabalhar com litros e atmosferas, ele tem outro valor aqui. Se eu quiser trabalhar com Torricelli e litros, tem outro valor. Depende das unidades, depende do instrumento que eu estou usando, depende do valor que eu estou medindo, tá? Então, vai depender sempre da unidade para eu ter um valor da constante. Cada unidade tem uma relação aqui determinada experimentalmente. Por que experimentalmente? Porque é uma constante universal, ou seja, eu não tenho diferenciação entre os gases. Eu não vou entrar na química geral com vocês, porque não é o nosso propósito, mas quando vocês forem para fisicoquímica, vocês vão ver que essa equação aqui vai ter 3 parâmetros, A, B e C. Então vai ficar, eu não vou lembrar agora exatamente, mas acho que é P sobre A, ou P menos A, enfim, vai ter um monte de letrinha aqui junto. O que significa? Para cada gás vai existir um termo, porque daí a gente vai considerar isso, inclusive, que o Duvan perguntou para nós. Como é que eu diferencio um gás do outro? É isso que vocês vão fazer lá na fisicoquímica. Vão pegar essa equação e considerar. Para o hidrogênio, essa equação vai ter essa cara agora. Para o CO2, essa cara. Para o NO2, essa cara. E aí vocês vão começar a diferenciar os gases. Mas, por enquanto, para entender a química dos gases, nós vamos usar a equação universal, tá? Até aqui tá tudo bem? Fez algum sentido? Não fez nenhum sentido? Tem dúvidas? Não tem dúvidas? Podem perguntar. Não querem perguntar também agora não precisa. Ou não tem dúvidas também não tem problema, tá? Só para ver se estamos caminhando. Por enquanto, tô sem dúvida nenhuma, professor. Então, perfeito. Na hora de fazer exercício é outra história. Não, mas fica tranquilo. Isso aí até fiquei disponibilizar para vocês alguns exercícios resolvidos. Eu vou colocar lá dos gases também já junto, né? Para vocês já poderem ter contato com esse material. Tá? Mas é bem isso, né? É por isso que eu falo, eu não saio da aula achando, agora tá tudo claro. Eu quero que vocês vão digerindo, eu coloco material complementar, algumas aulas externas, vocês vão lá olhar. Então, de novo, depois surgem as dúvidas, normal isso, tá? Não tem problema. Bom, e aí cria-se depois uma lei combinada, né? O que é uma lei combinada? Constatou-se, né, depois matematicamente, que era possível que a gente determinasse várias possibilidades mantendo duas grandezas constantes. A constante, que não vai mudar, e mantendo a quantidade de substância também constante, né? E aí criou-se, então, uma relação com as 3 principais grandezas, pressão, volume e temperatura. Por isso que a gente tem as relações possíveis de pressão, volume e temperatura em mais de um sistema, né? Vamos colocar não um sistema, em 2 momentos, tá? Porque o sistema é o mesmo, né? Na verdade, quando eu chamo de 2 sistemas, eu digo se a gente diferenciar uma coisa inicial e final como 2 sistemas. Mas vamos considerar que a gente está no mesmo recipiente, que é a situação, e que a gente variou alguma coisa, pressão e volume, pressão e temperatura e tal, e aí a gente consegue fazer variações a partir dessas igualdades. Por quê? Porque se a gente tem fixo o número de quantidade de substância, o número de mols, e o R é a nossa constante, né, a gente tem uma nova constante. Então, essa aqui é uma nova constante, tá? Só para não ficar parecendo que é o R de novo, tá? Consequentemente, eu tenho, né, P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Momento 1, momento 2. Isso significa que eu tenho 2 momentos. O que eu fiz? Variei pressão, temperatura, volume, os 3, nenhum. Tá? Isso serve para quê? Para que a gente possa determinar algumas relações futuras.
Existe uma outra lei, que é a lei de Dalton, que vai determinar para nós as pressões parciais. Aí nós precisamos fazer um parênteses. O que são pressões parciais? Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho lá no meu... eu tenho um balão. E nesse balão, eu peguei e enchi. Estou falando para vocês, enchi. Então, ele está cheio de gás. Só que cheio de gás é meio genérico, né? O que é cheio de gás? O que compõe este gás? Um monte de coisa. Tem hidrogênio, tem oxigênio, tem nitrogênio, tem CO2, um monte de coisa, tá? Tá tudo ali. Aí eu pergunto para vocês, existe então uma pressão de dentro para fora, não existe? Porque senão, né, o balão murchava. Então, exerci uma pressão, fechei, essa pressão ficou lá dentro, ele tá então sob pressão, então quando eu furo ele estoura, né? Pode perguntar, Bernardo. Professor, o que acontece que o balão de gás hélio, né, quando ele tem gás hélio, ele vai murchando conforme o tempo? Até o balão de festa, aqueles balão de plástico, por que ele vai murchando conforme o tempo? A relação principal que se tem é também associada com massa molar, né? As interações não são tão efetivas assim, né, com a questão de temperatura, mas ele vai começando a ficar, vamos supor, ele se arranjando melhor. Não vai chegar nunca líquido, né, nada disso. Mas, por exemplo, quando a gente fala em possibilidades de arranjo, a gente vai ter que lembrar sempre que tem outras possibilidades. Então, vamos lá. Vou para o extremo. Imagina se fosse flúor. Flúor tem um tamanho. Imagina se fosse cloro, tem um outro tamanho. Imagina se fosse bromo, tem um outro tamanho. Eles vão aumentando. Se for o hélio, ele vai ter um outro arranjo que ele consegue não vou dizer se colocar num outro, mas eles conseguem se aproximar. Consequentemente, eles deixam mais espaço vazio. Se eles deixam mais espaço vazio, esse balão ali vai criando pequenos vácuos, né? Porque ele não tem mais nada para ocupar. Então, ele vai se rearranjando ali. Tanto é que a gente tem com o hélio sistemas de resfriamento, né? Porque o hélio tem o hélio líquido, né? É fácil, mas, entre aspas, mais fácil do que o hidrogênio líquido, ter hélio líquido, e esse hélio precisa ser mantido refrigerado ali por nitrogênio e tal. Mas a gente consegue ter hélio na temperatura líquida. Então, eu consigo colocar ele de forma que ele fique mais próximo de si do que se eu tivesse outros gases, por exemplo, que estão lá e vão murchando, né, com menos facilidade. Mas isso é só uma relação tamanho e outras propriedades com temperatura. Não sei se eu não explico, tá? Se eu não explicar alguma coisa, me pergunta de novo. Às vezes achei que ficou claro e não ficou, tá? E também por que conforme vai passando o tempo também ele vai caindo, assim, ele parece que ele vai caindo. O balão de hélio, bom, aí vai ter uma relação com a densidade, mas eu não sei te explicar qual é a propriedade direta, tá? É com densidade do ar. Então, na verdade, o que vai acontecer é questão de resfriamento, né? Porque geralmente quando ele cai, ele fica alto, e daí ele vai lá se arranjando e vai diminuindo a densidade, aumentando a densidade dele, ele vai ficando mais para baixo, e não vai subindo tanto. Mas eu não tenho essa resposta para você. Eu vou procurar e te trago. Porque eu não sei te dizer a propriedade que vai fazer a densidade, né, mudar com o tempo. Claro, vai ter esse rearranjo, essa aproximação, mas eu não sei te dizer exatamente por que nessa faixa em si ele vai começar a ter essa densidade aumentada. Posso te trazer na próxima aula? Pode, tranquilo. Tá? Daí eu já trago até ver se eu acho valores, aí eu te trago isso. Beleza. Pode falar. O calor, ele influencia nisso também, né? Tipo o calor de uma lâmpada ou de uma luz muito forte. Tanto é que o hélio geralmente é um gás refrigerante, né? Para resfriamento. Você já deve ter visto o gás de hélio para brincar com a voz, né? Porque o pessoal afina a voz, não sei o quê. E funciona, tá? Quem já trabalhou em laboratório que tem hélio, se não fez, é mentira, porque, né, vai lá e brinca um pouquinho. E tem a ver, sim, porque o hélio em si, ele tem uma temperatura como gás, e ele vai liberar uma certa energia e tal, não sei o que, etc., dentro dessa movimentação dele. Então, quanto mais eu forneço energia, essa energia dele vai baixando. Então, consequentemente, num ambiente quente, num ambiente frio, esse gás hélio, vai ficar mais tempo como balão,
né? Ou menos tempo ali aguentando naquele formato e caindo, né? Ficando naquele formato que a gente teria um balão de festa normal. Entendi. Obrigado, Tá? professor. Imagina, que é isso. E eu te trago aí a outra resposta na próxima aula. Amônia é usada para refrigeração também. Qual é o caso? Então, Elenilson, na verdade, dá para usar amônia também. O problema é que tem substância... Por exemplo, amônia é caro, né? É um cilindro de amônia bem mais caro, porque é muito mais difícil de se obter amônia do que se obter hélio ou hidrogênio, tá? Mas cada caso é uma situação. Então, por exemplo, vamos imaginar um equipamento que precisa ser refrigerado. Eu vou usar um gás que esteja o mais disponível possível. Hélio é muito mais barato, porque o hélio eu posso usar ele líquido e manter essa refrigeração. Amônia, além de ser mais difícil de se obter e mais caro, ela é mais mal cheirosa, né? Então eu vou ter ainda um ponto desagradável. Mas se você criasse um equipamento e me falasse que a refrigeração dela é por amônia, tudo bem, ele ia funcionar. Agora imagina só, né? Se a gente tivesse um equipamento com vazamento de gás, uma coisa é vazar o hélio e eu ter que controlar, a outra é vazar amônia e eu não consegui nem controlar por causa do odor, né? Naquele recipiente lá. Então vai muito assim do qual o objetivo para ele. Claro, se você me falar, né? É porque quem usa amônia? Alar a empresa de frios? Ah, sim, sério, né? Não sabia. Então, mas provavelmente, aí eu tô conjecturando, né? Não sei. Mas eu imagino que eles usam por questão de custo, né? Para uma empresa. O que eu tô falando, assim, são equipamentos de laboratório, né? Que são os que eu convivia. Mas provavelmente para eles, então, eles devem ter um sistema de reciclagem e tal. Mas é bem isso, né? Ó, quando tem vazamento, tem que tirar todo mundo de lá, porque deve ser, além de ser tóxico, né? Claro, respirar qualquer tipo de gás ali que não seja inerte é tóxico, né? Então, respirar nitrogênio não tem problema, né? Que você tem lá nitrogênio vazando, nitrogênio líquido, tá, beleza, vira fumaça, não tem problema. Mas esse tipo de gás aí pode gerar uma intoxicação, né, por amônia. Então eu imagino, né, você trabalha lá? Não? Tá. Não, porque falar assim, quando se tira pessoal, deve ser um processo longo, né, para tirar o pessoal da fábrica e refazer aí toda a montagem, né? O funcionamento de refrigeração, sim, é tirar o calor, né? Tirar calor, entre aspas, né? Que o pessoal da fisicoquímica não me escute falando isso, mas é tirar o calor com uma eficiência. Que eficiência é essa? A eficiência que se tem nessa troca aí entre materiais. Aí quem vai explicar melhor isso são os materiais, né? Os tipos de materiais, transferência de calor, exatamente, tá? Mas o funcionamento, sim, é o mesmo. Claro, para uma empresa usar hélio, você pode falar, é muito mais eficiente, mas para eles usar hélio é muito mais caro, né? Agora, para um laboratório é mais barato usar hélio, porque você compra o hélio e deixa ele líquido lá dentro e vai preservando. Então, de novo, a escala vai ter muita diferença, né? Vai ter muita relação com isso. Tudo bem? Mais ou menos? Não? Tá? Se alguma coisa, gente, vocês me perguntarem não ficar claro, não tenham vergonha, tá? De perguntar. Eu, às vezes, explico, acho que ficou claro, mas não necessariamente ficou. Beleza? Bom, e aí, né? Tem vários gases dentro desse balão, hipotético aqui. Aí esses gases estão exercendo pressão, né, para fora ali, para manter esse balão cheio. Aí eu pergunto para vocês: toda pressão exercida é atribuída a um gás só? Não, né? A pressão total. Vou colocar aqui. A pressão total exercida aqui é decorrente do somatório da pressão exercida pelo hidrogênio, mais a pressão exercida pelo oxigênio, mais a pressão exercida pelo N2, mais a pressão exercida pelo CO2. Isso foi que Dalton propôs, que a pressão total é a soma das pressões parciais
de cada gás que compõe o sistema, tá? Essa é a lei de Dalton. E aí, quando a gente separa, né, se a gente lembrar lá que PV igual a nRT ou qualquer outra relação que a gente quiser, a gente tem que a pressão total é proporcional ao número de mols e esta relação matemática aqui, que é o nRT sobre V, tá? Ah, mas beleza, isso é uma equação matemática, uma relação matemática que foi proposta. A única coisa é, o que é o principal disso tudo? É que a gente entenda que a pressão de cada gás, então vamos pôr aqui, ó, do gás 1, por isso que ele chamou de P1, é um percentual da pressão total. É uma fração da pressão total. Então, por exemplo, quanto o hidrogênio exerce de pressão? Vamos supor que a pressão total seja 1 atm. O hidrogênio exerce, sei lá, 10% dessa pressão. Então, é 10% de 1 atm. O oxigênio exerce 30% dessa pressão. Então, é 30% de 1 atm. Então, a pressão de cada gás é uma fração da pressão total. Então, isso aqui, ó, é chamado de fração molar. E o que é fração molar? Fração molar é quantos por cento aquele número de mols refere-se ao total. Por exemplo, se eu tenho um total de 30 mols, 3 mols é 10%, 6 mols é 20%. Então, fração molar é número de mols daquela substância em relação ao número de mols total, tá? Então, número de mols daquela substância. E aqui, número de mols total, tá? É igual fosse fazer média, né, de qualquer coisa aí. Aquela questão vale 10% da nota total. Então, aquela questão vale 1 de 10. Então, né, é a mesma coisa. Aqui a gente faz com o número de mols, por isso que a gente não chama só de fração. A gente chama de fração molar, tá? Disso tudo, e eu sei, tá, gente, que é mais matemática, coisa, mas fiquem tranquilos. Em alguns momentos é mais matemática, em outros é mais teórico. Disso tudo, já adianto para vocês, ó, antes da gente chegar em alguns pontos ali estratégicos, a parte matemática mais pontual da coisa é até aqui. Porque depois a gente vai tentar entender como que a gente interpreta a movimentação de um gás num sistema, tá? Então, o que a gente vai ter que lembrar é tudo que a gente já falou, mas agora na forma de teoria, ou seja, né? Quando a gente fala em moléculas em movimento ou teoria cinético-molecular, então vamos lembrar sempre que cinético está associado a um movimento, a gente vai falar que os gases são um grande número de moléculas estão em movimento contínuo, não param, e aleatório, né? Ou seja, um movimento que você não vai desenhar a trajetória por aí, né? Você não desenha a trajetória da molécula ali no sistema gasoso, é aleatório. Ele pode estar para a direita, pode estar para a esquerda. Como é que a gente determina a movimentação? Como é que determina a energia cinética? Como é que determina vetor? Por média. Tá? Faz uma média de tudo, tá? O volume total de todas as moléculas dos gases é desprezível quando comparado ao volume total no qual este gás está contido. Então, eu vou pulando aqui só para ficar claro.
volume do recipiente. X. Volume das moléculas. 0,000001% de X. Ou seja, volume total X. Por quê? Porque esse volume aqui das moléculas é muito pequeno, que é o que diz a teoria. O volume total dessas moléculas é desprezível quando se comparado ao volume total, tá? Por isso que a gente não fala quantas moléculas, qual que é o tamanho da molécula que está interferindo ali na molécula no enchimento de um balão, porque não vai fazer diferença, né? Para a teoria cinético-molecular não faz diferença. O que se considera para um gás, e aí de novo, ó, para um gás ideal, que a gente não vai levar em consideração as forças de atração nem as forças de repulsão, que vocês sabem que existem. Quem é que leva em consideração isso? O que a gente vai citar depois como sendo os gases ideais, tá? A energia pode ser transferida entre moléculas durante as colisões. Então, ou seja, as moléculas vão se trombar umas com as outras, naturalmente. Desde que a temperatura permaneça constante, a energia cinética média das moléculas não é alterada com o tempo. Ou seja, num sistema ideal, se eu mantenho aquele sistema aquecido lá 25 graus Celsius, mantenho esse sistema sem perder calor nem ganhar, eu vou ter uma energia cinética constante. A gente sabe que no sistema ideal a gente perde energia, né? Vai trocar energia com o meio, essa energia, né? Sistema entrópico, essa energia vai para algum lugar, esse algum lugar e tal, esse equilíbrio de energia, esse somatório. Mas no sistema ideal a gente vai desconsiderar tudo isso. E essa energia cinética média é proporcional à temperatura absoluta, ou seja, se eu dou mais energia, se eu aumento a temperatura, eu tenho mais energia cinética, eu tenho mais movimento. Isso todo mundo já sabe, né? Se eu aqueço um sistema gasoso, se eu aqueço uma panela de pressão, eu gero mais pressão lá dentro, porque tem mais movimento, tá? É um sistema que vai obedecer todas essas regras. E aí, quando a gente fala em pressão, é o que a gente acabou de citar. Toda pressão está associada às colisões. Quanto mais colisões, maior é a pressão do nosso sistema gasoso. E aí eu pergunto para vocês, o que causa um aumento, né, do número de colisões? A maior energia cinética ocasionada pela maior temperatura. Então, aumentei a temperatura, aumentei a energia cinética, aumentei as possibilidades de colisões, aumentei a pressão. Por isso que temperatura é proporcional à pressão. Percebam, né? O caminho é bem longo, né? Para explicar uma coisa proporcional à outra. A gente sabe que aumentou a temperatura, aumentou a pressão. Mas por quê? Vai indo de tudo isso. Dá para detalhar cada um desses meios. Mas isso eu vou deixar a pessoa da físico-química fazer. Não fui dessa área tanto, não. Tá? Aí vem um ponto importante. A gente já está caminhando aí para o final, tá? Fiquem tranquilos. Tudo isso que a gente viu era para os gases ideais. Mas vocês vão falar para mim, e como é que vale tudo isso para quando a gente for estudar lá na frente? Os gases reais. E o que são os gases reais? Os gases reais não vão desprezar nada, não vão considerar nada constante, não vão desprezar, né? Aqui ó, tem 2 pontos de desprezível, e não vão considerar nada constante sem desconsiderar as perdas que ocorrem no sistema. Aí vocês falam, tá, mas então não vai valer para nada. Vai valer. Por quê? Olha aqui, ó. Vocês estão vendo que até este ponto aqui, ó, onde eu estou destacando com a setinha, que é aproximadamente 1 atm, ó, o nosso eixo X aqui é pressão, tá vendo? Até 1 atm, os gases, até aproximadamente 1 atm, os gases se comportam
como ideais. Ou seja, até um ATM, até perto de um ATM, vale tudo isso que a gente viu para os gases, né? Que temperatura é a média que a gente vive, né? Que é a temperatura que a gente vive aí com as variações de altitude? Um ATM. Então, a maioria das situações gasosas, para nós aqui, vão se comportar justamente como a gente viu. Que a gente não vai considerar o volume das moléculas, que a gente vai desprezar forças de atração e repulsão, que a gente vai considerar a relação direta de energia, entre energia, temperatura e pressão, tá? Então, sob baixas pressões, essa semelhança com o gás ideal existe. Aí você vai falar, nossa, mas um ATM é baixa pressão? Olha aqui este gráfico grande. Ele está considerando as variações, mostrando para nós que elas ocorrem a 200, 400, 800, 600, né, 800, 1000 ATM. Pensa, isso é um sistema experimental hiperpressurizado, né? Você precisa de um sistema que aguente altíssimas pressões para que se tenha a manutenção desse sistema como um todo, né? E aí, claro, alguns sistemas como o H2 vão ter esse comportamento linear. Outros, como o N2, como o metano, o CO2, já vão ter um decaimento e uma ascensão. E aí cada um deles vai depender daquilo que eu falei para vocês, dos parâmetros de cada gás, né? Quando você for pegar aquela lei dos gases, PVNRT, e for colocar para um gás real, vai ter lá um fator que é para massa, outro que é para as atrações, outro que é para as repulsões. E aí tudo isso somado vai dar um valor X. E aí você monta um gráfico que é diferente para cada um dos gases, tá? Então, gases reais para altas pressões. Para baixas pressões, a gente tem um sistema que é ideal, né, ou próximo ao ideal, e permite que a gente utilize tudo isso que a gente discutiu na aula de hoje. Por isso, não se preocupem. A gente fala às vezes, despreza tudo, você fala, mas não usa para nada. Usa, tá? É uma excelente aproximação para os nossos sistemas. E depois a gente parte para o sistema ideal, para o sistema real, né, que são as outras variações. Ok? Esse aqui é o nosso último slide, só para mostrar para vocês como que seria a comparação genérica de gases reais e gases ideais. Então, para os gases ideais, não se considera atração. Para os gases reais, a gente tem forças de atração e repulsão entre as moléculas. Um gás é considerado comportamento ideal em baixa pressão, com grande afastamento, e em alta pressão, uma aproximação bastante grande que possibilita, né, interações maiores, e aí eu já não tenho uma semelhança com a idealidade. Resumindo, os sistemas diluídos são cada vez mais próximos dos ideais. Os sistemas reais são aqueles que têm cada vez mais interação. Tá? Ó, só para provar para vocês que era o último mesmo, tá? Não estou enganando ninguém. Beleza? Pessoal, eu sei que essa aula de gases, particularmente, eu também considero sendo, né, pode ser que vocês não considerem, mas eu considero um pouco mais pesadinha, mas depois a coisa vai indo mais diluída, né? Tem alguma coisa que neste momento vocês queiram que repita, que retome, alguma informação que não ficou clara? E claro, gente, não é assim, não é só agora, vocês sabem disso, né? É o tempo que vocês precisarem aí, mas se tiver alguma coisa agora, a gente resolve aquela hora também, tá? Oi, Duvan, pode falar. Sí, só una dúvida. En la diapositiva anterior, você mostrava na gráfica da pressão por isso. A pressão por... Pressão pela relação PV sobre RT. É um número só, né? Ele só está mostrando assim quanto isso se aproxima. Então, ele vai mostrar entre a idealidade pressão proporcional ao volume e pressão diretamente proporcional ao volume e inversamente proporcional à temperatura. Então, ele vai dar uma grandeza. Ele criou uma grandeza para mostrar como que ele se comporta. Essa caída na tabla que você, en el gráfico, es por lo que você falava na aula anterior de acomodação das moléculas? Este aqui, você diz, né? Esse decaimento aqui. Isso, que hay um decaimento e depois... Não tem relação necessariamente com as forças intermoleculares que a gente viu. É muito semelhante, mas não tem relação. Aqui é muito específico físico-químico, tá? Eu não vou saber te dizer qual tipo de interação é responsável para o decaimento, mas não tem relação com as interações que a gente viu de ligação de hidrogênio. O gráfico é exatamente igual. Ela cai primeiro e depois sobe, mas são propriedades totalmente diferentes. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Nada, imagina.
Mais alguém, pessoal? Será, Helenius, que um não tem nada a ver com o outro? Isso chama teoria da conspiração. Pode ser que tenha, né? Pode ser. Vai que tem, eu estou falando uma besteira, né? É, exatamente. Vai aí, ó. É isso que eu sempre falo. Às vezes vocês vão descobrir coisas que a química clássica não responde. E vocês vão. Aí quando vocês estiverem lá levantando o troféu, não precisa ser o Nobel, mas pode ser, né? Ou o troféu da descoberta lá, aí eu vou estar lá na plateia lá assistindo. Tá? Mas pode ser. Né? Eu não tenho dúvida nenhuma de que um dia vai surgir aí, um dia ou surgirão várias descobertas desse tipo de situação, né? De coisas que vocês não ficaram satisfeitos. Eu estarei lá aplaudindo. Isso pode ter certeza. Ficarei muito orgulhoso. Já fico, mas ficarei mais, né? Claro, a gente sempre fica. Tá bom? Pessoal, mais alguma pergunta? Alguma coisa? Não? Eu tô tranquilo, professor. Tudo tranquilo? Então tá bom, tá? Mas o professor do cientista que melhor organocatálise. Mas você sabe, viu? Eu acho que naquela época se tinha pouca instrumentação, então as coisas eram descobertas com mais dificuldade, talvez por isso elas tinham mais, né, impacto. Hoje tem muita descoberta ocorrendo, né, porque por ter muito conhecimento disperso, né, de várias áreas, então acho que a gente às vezes não dá muita importância para algumas coisas específicas. Tem muita coisa que eu acho que ficou perdida, né, muita informação, muito conhecimento que está ainda no banho-maria, né? Mas com certeza os mentores. Mas temos duas situações aí, Linus. Os mentores que criaram, né, os seus precursores, e claro, o pessoal foi para a organocatálise aí, que eu acho fenomenal. E tem os mentores que impediram, né, essas pessoas de produzirem mais, né, por uma questão de inveja científica. E esse é o meio competitivo da ciência que também está presente, assim como está presente nas outros meios corporativos, né, qualquer tipo de relação pessoal, né, infelizmente. Exatamente. É bem por aí. Onda partícula e rivalidade onda-partícula, né? Não só dualidade. Beleza, pessoal? Então tá bom. Então, se nada mais a perguntar ou a tratar ou a comentar, por hoje é isso? Não, eu deixo o slide sim. Depois da aula eu já faço um PDF dele e já mando para vocês. Tá? Eu gosto de rabiscar porque daí fica. Vocês só tem que depois assistir a aula para saber onde foi rabiscado, porque às vezes emenda uma coisa ou a outra ali, tá bom? Então, uma boa semana para vocês. Obrigado pela participação na aula. Não sei se. Bom, hoje vocês não devem ter aula, porque é a nossa noite inteira, né, da disciplina. Então, ou atividades, um bom descanso aí. Obrigado, gente. Valeu. Boa noite para vocês também. Até mais. Valeu, senhor. Valeu. Até mais. Valeu, professor. Valeu. Até. Boa noite.